A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é a organização indígena oficial do Estado brasileiro. Foi criado de acordo com a Lei nº 5.331, de 5 de dezembro de 1967, e está vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua função é coordenar e implementar as políticas indígenas do governo federal e proteger e promover os direitos dos povos indígenas. A FUNAI também é responsável por determinar, delimitar, demarcar, regularizar e cadastrar as terras ocupadas por povos indígenas, promovendo políticas voltadas para o desenvolvimento sustentável das populações indígenas e reduzindo os possíveis impactos ambientais de agentes externos sobre essas terras, e para fornecer aos povos indígenas diferentes direitos sociais e civis, como direitos de seguridade social e direitos de educação escolar indígena. Desde a posse do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019, partidos políticos, ONGs nacionais e internacionais e mídias de orientação política marxista realizaram grandes ofensivas contra a nomeação de militares para a assunção de cargos estratégicos na FUNAI, alegando ou fazendo de maneira proposital a distorção para a população que os militares nomeados são desqualificados ou que não detêm experiências com as culturas indígenas locais, tratamentos ou capacidades necessárias para o gerenciamento dos problemas encontrados nas diversas comunidades indígenas do Brasil. Porém, o que as mídias e as diversas ONGs estão a ocultar da população, de maneira proposital, é o fato das regiões nas quais os militares estão no comando, em especial nas coordenadorias regionais, são áreas de grandíssimo grau de sinistro, em especial as regiões isoladas no ecossistema amazônico e pantaneiro, com muitos desses militares chefes de coordenadorias trabalhando em zonas próximas ou que sofrem interferência direta de grupos narcoterroristas sul-americanos, que usam e escravizam os povos indígenas dessas localidades para a prestação de serviços dessas guerrilhas, em especial próximo a países como a Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai. Por exemplo, a Coordenadoria Regional do Alto Purus, no Acre, que é administrada por um fuzileiro naval da reserva, possui sob a sua gerência ao menos 7 tipos diferentes de povos indígenas, com a população estimada em 10.000 indígenas, com muitos deles trafegando livremente entre o território peruano e brasileiro. No Peru, os índios são aliciados ou capturados por grupos terroristas de orientação marxista-maoísta, como o Sendero Luminoso, e são convertidos à força em guerrilheiros ou mantidos para a realização de trabalhos forçados para a produção de cocaína e demais narcóticos. Além disso, os guerrilheiros sabem que os indígenas conhecem com maestria as rotas fluviais e terrestres do lado brasileiro da fronteira e os utilizam para o transporte de armas, munições e narcóticos, elementos esses que acabam por cair nas mãos dos grandes grupos criminosos dos mais diversos estados do Brasil. Outro exemplo de região de sinistro administrada por militar é a Coordenadoria Regional de Ribeirão Cascalheiras, no Mato Grosso, que possui sob seu comando um fuzileiro naval da reserva, uma área de complexa administração que possui sob seus cuidados os povos indígenas chavantes, indígenas esses que sofrem gigantescos problemas relacionados a madeireiros, aliciação ao tráfico de drogas por traficantes brasileiros e bolivianos e disputas relacionadas à posse de terras. Nunca antes, na história da FUNAI, as coordenadorias regionais estiveram em tão boas mãos, com a ação do governo Bolsonaro, colocando para a assunção desses postos, não quaisquer militares, mas sim operadores comandos anfíbios do Corpo de Fuzileiros Navais e Forças Especiais do Exército Brasileiro. O desespero por parte das ONGs, jornalistas, partidos políticos e políticos alinhados ideologicamente com a esquerda é o motivo dos militares que estão assumindo essas coordenadorias estarem realizando grandíssimos serviços de inteligência, obstruindo os tentáculos do crime organizado nas áreas indígenas e reestruturando pela primeira vez, em um modelo funcional e modo operacional, as coordenadorias regionais. Em gestões de governos passados, em especial Lula e Dilma, muitas das coordenadorias regionais eram administradas por gerenciadores, se assim posso chamar, que nunca compareciam às aldeias para escutar as demandas dos índios, ou simplesmente não compareciam às CRs, criando verdadeiros cargos fantasmas.
A situação no passado era tão cômica, para não dizer suspeita e estranha, que alguns diretores de coordenadorias regionais na era Lula e Dilma proibiam a entrada de unidades das Forças Armadas nas áreas sob as suas jurisdições, sem explicar maiores razões, como se aquelas regiões fossem verdadeiros reinos intocáveis, onde o Estado brasileiro não entrava e não fiscalizava. No passado, em alguns estados, universitários ligados a movimentos partidários, principalmente oriundos de universidades federais, faziam o uso da justificativa de pesquisas acadêmicas de campo como meio de adentrar as áreas das coordenadorias regionais, com o objetivo gradual, sob a orientação de terceiros, de corromper e doutrinar as populações indígenas locais e transformar, de maneira gradual, as aldeias em centros de resistência ideológicos e filosóficos, com base na aplicação do socialismo indígena de Maria Tegui, que compreende a questão indígena e do socialismo, um sob o olhar do outro. O incômodo dos que agora atacam e denigrem será maior ao longo dos próximos anos, pois o que depender do atual governo brasileiro, os especialistas militares irão adentrar e quebrar todos os vícios gerados ao longo dos sucessivos anos de governos petistas, levando agora o desenvolvimento e gerenciamento para todas as comunidades indígenas do Brasil. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Dessa forma você incentiva e colabora para o prosseguimento do meu trabalho.